fundamentalmente na palavra. E o problema é que, às vezes, a gente nem lê e nem medita na palavra. Então, para isso, você vai ter que desenvolver mais músculos mentais. Algumas que, na verdade, esses músculos não é músculo, não. São conexões neurais reforçadas. Quer dizer, você vai ter que trabalhar os neurônios e os caminhos neurais, reforçando para caminhar por esse caminho de focar os pensamentos, para você desenvolver uma resiliência mental, para desenvolver uma meditação bíblica e viver na presença de Deus. Exercitando a mente, né? De um lado, você vê a figura, um monte de pensamento. É assim que é o nosso cérebro. A gente vai... E hoje em dia, é tanto pensamento, né? E então, você vai ter que exercitar a mente. Nos dias atuais, a nossa mente tem uma tendência muito forte de falta de concentração. Há um excesso de informações, distrações, e não conseguimos focar os nossos pensamentos em algumas coisas. Pulamos de um pensamento a outro, que é a mente de macaco. Então, desenvolver resiliência mental, meditação bíblica e viver na presença de Deus exige um esforço mental. E tudo isso funciona como se o nosso cérebro estivesse exercitando, desenvolvendo músculos mentais, que, na verdade, vão ser conexões neurológicas reforçadas que vão nos ajudar a crescer nisso, ok? Na verdade, estamos desenvolvendo disciplina mental para ter mais controle da mente e seus pensamentos. Irmãos, vocês vão ver como isso é fundamental na sua vida, né? Você vai gerenciar os pensamentos, você vai treinar os seus pensamentos, né? E você vai desenvolver mais o controle da mente, seus pensamentos. Mas, se você não exercitar, não adianta nada. Não adianta só ouvir aqui. Vou falar de resiliência mental, ok? 4 pontos para desenvolver a resiliência mental. Os SEALs, vocês já ouviram falar, são soldados da Marinha Americana, são os soldados mais bem treinados, e eles passam por um teste de resistência na piscina, onde eles enfrentam medo de se afogar. Os caras levam o cara até o limite. E apenas 25% dos candidatos passam nesse teste. Quer dizer, os caras jogam os caras lá na piscina e deixam o cara lá para chegar no limite. E olha, eles aumentaram esse resultado, dizem que eles conseguiram inverter, né? Eles conseguiram com que 80% passasse e só 20% desistisse. Como? Eles treinaram os caras a terem uma resistência mental. Quais são esses pontos que eles treinaram? Primeiro, estabelecimento de metas. Segundo, ensaios mentais. Terceiro, conversa consigo mesmo. Quarto, controle de excitação. Então, se você entrar na internet, você vai descobrir que tem mais. Mas esses 4 pontos são os básicos, os mais importantes, ok? Então, primeiro ponto, estabelecimento de metas. Os SEALs aprendem a definir metas claras e específicas para manter o foco. Então, um SEAL define a meta com o coração. Eles definem algo que envolve todo o ser.
vou cumprir a meta, custe o que custar, mesmo que eu morra. Sabia que foram os SEALs que mataram Bin Laden, né? E quando eles foram lá, um dos helicópteros caiu e morreu umas pessoas lá e tal. Mas quando eles estabelecem uma meta, geralmente as missões que eles têm são extremamente perigosas. E toda missão tem risco de vida. Então, eles estabelecem uma meta e, no meio do caminho, eles vão encontrando dificuldade, lutas, imprevistos, né? Mas o que acontece? Custe o que custar, eu vou cumprir essa missão mesmo que eu morra. Então, o SEALs é como um kamikaze, que entra no avião e vai com o avião e vai lá e cumpre a sua missão, dando a sua vida. Então, eles definem a meta, mas não definem aquela meta, é para valer mesmo, eu vou conquistar isso. E em situações difíceis, eles dividem, né, os grandes desafios em pequenos passos alcançáveis. Primeiro vou fazer isso, depois tal. Então, eles vão dividindo em passos, né, para eles irem alcançando. Então, isso ajuda a mente a manter a mente organizada e focada, né? Porque você vai primeiro uma meta, depois meta 1, passo 2, aí o passo 3, então você vai galgando até chegar e finalizar a missão, ok? Como que a gente aplica isso à vida cristã? Você tem que definir a sua mente clara e bem específica com base bíblica. Eu trabalhei com Vencedores por Cristo várias vezes, e o Jaime Kemp dizia assim, que era o líder de Vencedores por Cristo: quem não tem alvo, nunca os alcança. Então, por exemplo, nós começamos o ano e estamos terminando o ano. Já estamos em outubro, já vai terminar o ano. Dá nem para acreditar, né, gente? É muito rápido. Mas o seguinte, vai terminar o ano. Acabou. Que alvo que você teve? Se você não teve alvo nenhum, o que acontece? Ué, qualquer lugar que você chegou, tá bom. Então, se você não tem uma meta clara e bem específica, e fundamentar isso na palavra, quer dizer, seus alvos têm que ser espirituais, né? Então, se você não teve uma meta clara e bem específica, então, por exemplo, você fala, não, eu quero crescer espiritualmente. Está muito, né? Está muito geral. Então, tem que ser mais específica, tem que ter a meta, mas ela tem que ser clara e bem específica. Então, parece óbvio, mas a gente vive a nossa vida, muitas vezes, sem ter um rumo para seguir, sem ter alvos, sem ter metas claras. Então, a gente está meio que numa mata, querendo caminhar sem uma meta, sem um norte para seguir. Então, qualquer lugar que você for, tá bom. Um exemplo, ó, o que é uma meta específica? Eu quero ter uma vida de oração. Primeiro. Agora, eu quero ter uma vida de oração, está muito geral. Eu quero ter uma vida de oração diária. Aí já está especificando, todo dia. Então, vou ter uma vida de oração diária. Ainda precisa definir, mas de quanto tempo? De 30 minutos. A Bíblia fala, orai sem cessar. Eu quero realmente ter uma vida diária de oração de
30 minutos, ok? Então, divida essa meta em passos menores, detalhados e alcançáveis. Então, primeiro passo, o tempo de oração eu vou dividir em etapas. Inicialmente, eu vou orar 10 minutos. Depois, vou orar 15 minutos. Depois, vou orar 30 minutos. Então, eu estou... E olha, você vai ver a mente de macaco, né, que a gente tem. Às 6 horas, você está orando, pá, entra um negócio. Está orando, pá, vem outro, pá, pá. Então, você tem que ter um caderninho lá do lado para ir anotando e parar de ficar pensando. Então, até para orar é difícil, né? Então, segundo, eu vou definir um lugar que seja tranquilo e que ninguém vai me interromper. Ah, eu tenho um escritório lá em casa, então vou fazer ali. O horário. Eu vou acordar, eu vou orar às 7 horas da manhã, antes do café. E aí, vou definir o horário de acordar. Então, vou acordar às 6h30. Então, você está detalhando os passos que você vai ter para cumprir. Engraçado, eu tinha invertido isso aqui, né? Que o primeiro passo é acordar. Gente, esse primeiro passo é o mais difícil, né? Parece tão fácil, mas vai ter uma luta mental, então nós vamos ter os ensaios mentais. Então, os CEOs usam a visualização mental para se preparar para o desafio. Eles imaginam cada passo para cumprir a meta antes de realizá-la e ficam mentalmente repassando e visualizando cada passo. Por exemplo, um atleta de corrida de 100 metros, você observa que eles ficam lá no fundo, andando de um lado para outro? Então, eles ficam antes da largada, eles estão lá andando, fazendo um ensaio mental. Eles se concentrando em o quê? Eles pensam na largada, eles pensam na arrancada, eles vão mentalizando passo a passo a corrida e mentalizando isso com intensidade, né? Então, isso é um ensaio mental, ok? Qual que é a aplicação? Você tem a meta diária de orar 30 minutos. Então, o primeiro ensaio mental, você vai, quando acordar, quando tocar o alarme, o que você vai fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é desligar o celular e levantar da cama. Tem que ser assim. Você não pode ficar na cama pensando, né? Ah, hoje eu estou com sono. Ah, vou dormir mais 5 minutos. Ah, hoje eu não vou fazer. Hoje eu estou cansado. Ah, eu estou me sentindo cansado hoje, etc. Então, se você ficar na cama lutando com os pensamentos, você não levanta. Então, qual que é o ensaio mental? Você vai falar assim toda hora. Tocou o celular, desligo, levanto. Primeira coisa, você levanta, você não pensa, você levanta. Senão depois você não decola mais. Aí você vai tomar banho ou lavar o rosto. Então você levanta, você vai lá na pia, lava o rosto, escova o dente, né? Tal, já dá uma acordada. Ou se não, melhor mesmo é tomar um banho, aí você desperta. Aí você coloca a roupa e vai para o escritório e começa a orar. Ponto importante na corrida, o que é? É a largada,
não é? Se o cara largar mal, ele já perdeu a corrida, não tem jeito, não adianta correr mais. Ele tem que largar bem. É fundamental. Às vezes o cara se recupera, né? Mas normalmente ele não pode largar mal. Então, aqui o acordar é importante, é fundamental. Você tem que fazer um ensaio mental dessa etapa em especial. Se veja levantando, sem deixar os pensamentos de desistir, os sentimentos de desistir te dominar. Olha, uma vez, outra, eu acordei, mas estava tão arrebentado. Eu acordo, por exemplo, hoje acordei 4h30, acordei, estava cansado. Aí eu fui, hoje eu pensei assim, não, hoje eu vou só fazer a musculação, não vou nadar. Aí eu tava com uma preguiça. Olha, a mente é um negócio terrível, né? E eu tive uma vez que eu acordei, eu estava cansado, e essa vez eu acho que eu fui dormir meia-noite, então dormi 4h30, quase 5 horas. E aí eu estava cansado, aí eu estava colocando a roupa, falei assim, ah, não, hoje eu vou desistir, voltei para a cama, porque veio... Então, é uma luta, mas eu vou te dizer, até hoje, cansado, toda vez que eu fui, fiz os exercícios e voltei, nossa, depois eu venho com uma disposição e o cansaço desaparece, gente. O cansaço desaparece. E a gente pensa assim, uma vez eu estava em Vitória aí, e eu estava no hotel perto da praia, e eu ia dar um treinamento da questão de pornografia de manhã e à tarde. Eram 8 horas de palestras, de manhã e à tarde. E à noite eu ia ministrar o louvor e pregar. Aí eu acordei 5 horas da manhã, fui caminhar. E eu não sei o que eu fiz, que eu perdi o controle, eu acabei andando demais. Aí na volta, eu voltei, sabe quantos quilômetros eu andei aquele dia? Andei 8 quilômetros. Aí quando eu cheguei no hotel, eu falei assim comigo, eu acho que eu exagerei. O nosso raciocínio é o seguinte, pô, eu gastei muita energia já do dia. Eu vou agora aguentar pregar 4 horas de manhã, 4 horas da tarde e pregar mais, de ministrar louvor e pregar à noite, eu vou estar arrebentado. Sabe o que aconteceu? Foi o oposto. Me deu uma disposição, gente, fantástica. Até eu fiquei surpreso com a minha disposição. Então, gente, você tem que estabelecer a meta, e aí não adianta estabelecer a meta, você tem que fazer esses ensaios mentais para cumprir essa meta, ok? Bom, a boa estratégia é o banho, pois o banho desperta e dá disposição, ok, irmãos? Agora, conversa consigo mesmo. Os CIOs monitoram constantemente seus pensamentos, praticando o diálogo interno positivo. Ele começa a conversar consigo mesmo, só botando coisa positiva. Eles eliminam os pensamentos e sentimentos negativos, fazendo um diálogo consigo mesmo. E contra todos os pensamentos, sentimentos negativos, declarando os pensamentos positivos de ficar firme e não desistir, porque o negócio começa a complicar, começa a ficar difícil e um monte de coisa que ele não previu, porque eles estudam tudo, preveem, mas o imprevisto é muito grande numa missão deles, né? Não dá para colocar todas as variáveis, porque às vezes você não vai ter tempo hábil e nem informação correta de todos os detalhes, e aí vai acontecer imprevisto. E aí começa a dar errado, e aí o que vem? Acho que não vai dar certo, eu vou desistir, vamos abortar a missão, vamos. Então,
começa a vir um monte de pensamento negativo. O que eles fazem? Não, não vamos desistir. Não, fica firme. Nós vamos conseguir. Não, não importa. Vamos em frente. Tal. Então, eles vão conversando consigo mesmo para não desistir. Pensar de forma positiva, reforçando a confiança e a determinação de não desistir, pensar, apesar dos sentimentos, é fundamental. Fazemos isso através de uma conversa consigo mesmo, dizendo e afirmando que não desistirá e cumprirá a meta, custe o que custar. Então, isso é muito importante, né? Aplicação cristã. Então, você está na meta de orar, vai acordar, aí vou levantar agora, imediatamente, independente do que eu estou sentindo, e você toma a atitude de sair, né? Então, o que você vai fazer nessa hora? Tocou o celular, Massal, levanta. Aí começa, não, mas não, para de pensar, levanta agora, levanta. Aí você ordena você fala consigo mesmo, você não fica pensando negativamente, você não deixa os pensamentos, ai, estou cansado, ai, hoje acho que não vai dar, não, acho que é melhor eu não fazer hoje, porque senão não vou aguentar o dia. Não, você pode estar certo, se você levantar, não importa quão cansado você esteja, você aguenta. Então, levanta, Massal, você consegue, e começa a ordenar. Vem pensamento, estou cansado, desânimo, hoje eu vou fazer uma exceção. Não, né? Lutar contra esses pensamentos, sentimentos, conversando e declarando. Olha, às vezes até audível, não vou desistir, eu vou conseguir. Então, quando o cara está com tentação, né, para quem é viciado em pornografia, em sexo, é muito importante ele dizer: não, eu não vou desistir, eu não vou cair, eu não vou assistir, eu não vou atrás da mulher, eu não vou, não. Declara consigo mesmo e às vezes até em voz alta. Entendeu, irmãos? É importante. Confronte pensamentos negativos com a palavra de Deus, né? Use versículos e promessas bíblicas para combater o medo, a dúvida, a ansiedade, o desânimo. Então, digamos que você está numa outra situação, com medo, com dúvida, não, o Senhor vai me dar graça para enfrentar, seja o que for. O Deus de toda a graça vai me sustentar. Então, você tem que declarar, né? A palavra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus disse, a minha paz vos dou, né? Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, Jesus, eu tomo a tua paz agora. Então, todas essas conversas consigo mesmo vai ajudando a você não desistir, a caminhar firme, a não entrar em pânico. Ok? Agora, o controle de excitação, gerenciamento de estresse. E isso nós vamos ver, né? Vou ensinar vocês como é que faz isso. Os CIOs aprendem a controlar suas emoções e reações físicas ao estresse, usando técnicas de respiração profunda e relaxamento. Isso os ajuda a permanecer calmos e concentrados sob pressão. A gente pensa que os caras são máquina, né? Que não sente medo, né? Tem hora que o cara começa a ficar desesperado e tal. Então, a respiração, gente, você não imagina como parar e respirar é muito importante. Então, quando você está ansioso, irritado, você ficou nervoso, tal, tá descontrolado, você ficou meio que, né, saiu fora do controle, para e respira. Então, toda vez, antes de tomar alguma decisão ou falar com alguém uma coisa que você está engasgado, para.
respira profundamente, e eu vou ensinar vocês, né, como é que faz isso, que isso vai relaxar. Sabe como é que a minha esposa ensina as crianças a pararem, a terem autocontrole? Brinca aquele, para, agora anda. Eles ficam andando, para, aí é duro, mole. Sabe aquela brincadeira, duro e mole? Então, a criança fica mole, lá andando, duro, aí ela para. Mole, aí ela começa, tal, ela, duro, mole. E aí, o que que ela aplica? Tá vendo como é que vocês conseguem controlar o corpo de vocês e vocês? Então, vocês podem parar. Então, vocês podem falar duro, para. E aí, quando você falar duro, para, respira. Respira profundo. E aí vocês vão acalmar. Então, ela vai ensinando as crianças a terem autocontrole. Então, esse controle de excitação é um autocontrole. Onde você fala duro, você para. E aí você respira. Então, você está nervoso? Duro, para. Você está ansioso? Duro, para. E respira, respira. Você está querendo falar umas verdades para sua esposa, ou para o seu filho, ou para uma pessoa que você está nervoso? Duro, e respira, entendeu? Então, a respiração profunda é uma respiração usando o diafragma. Coloque a mão na barriga e respire empurrando e contraindo a barriga lentamente. Faz isso agora. Coloca a mão na barriga, empurra e para fora, né? E agora empurra para dentro. Contrai. Empurra a barriga para fora, inspirando e agora contrai. Expira agora, empurra, inspira, empurrando a barriga para fora, e agora expira, empurrando a barriga para dentro. Inspira, não inspira muito rápido de uma vez, vai devagar. Inspira devagar, empurrando a barriga para fora. E agora expira, empurrando a barriga para dentro. Não force com a mão agora. Deixa só a barriga forçar. Agora, inspira lentamente, devagar, não faz muito rápido. Deixa a mão, só vai sentindo a barriga. Agora, expira devagar. 1, 2, 3, 4. Agora, inspira. Bem lentamente. 2, 3, 4. Expira. Vocês estão usando o diafragma, ok? Deu para sentir? Então, conte mentalmente 1, 2, 3, 4, na inspiração e expiração, nos dois, tá? Fazer a respiração profunda umas 7 a 10 vezes. Isso ajudará a aquietar a mente e relaxar o corpo e acalmar as emoções. O que acontece? A respiração profunda, ela ativa o nervo vago que está perto da espinha dorsal e ele conecta o cérebro e o estômago. E aí ele vai liberar o quê? A serotonina. Então, a função cognitiva. A serotonina, ela influencia a função cognitiva. Influencia o aprendizado, que é a função cognitiva. A memória e a
capacidade de concentração, sabia? O aprendizado, a memória e a capacidade de concentração. Ela nos acalma e nos ajuda. Acalma, ela nos relaxa, ajuda a concentrar. Então, aplicação cristã em situações de estresse e ansiedade, pratique a respiração profunda com orações curtas enquanto está respirando. Eu descanso na sua paz, na tua paz, Senhor, para controlar a ansiedade e trazer foco durante esse momento. Então, começa a respirar e a concentrar nisso. A meta de orar, 30 minutos. O que você vai fazer? Primeiro, você vai estar num lugar tranquilo que não haja interrupção. Desligue o celular, você senta bem confortável, né? E aí você reinicia essa respiração de 7 a 10 vezes, bem lentamente, com essa, meditando, né? Orando, deixo-vos a minha paz vos dou. E você receba a paz declarando com fé. Eu recebo a tua paz, Jesus. Então, você vai concentrando e vai fazendo isso, ok? E aí, depois de parar a respiração profunda, você começa a orar, ok? Então, nós vimos como desenvolver resiliência mental. Esses 4 pontos: estabelecer meta, ensaios mentais, controle, controle de conversando consigo mesmo e controle de excitação. Esses 4 pontos são importantes, ok? Vamos avançar na meditação bíblica. Vou ver se eu consigo correr. Essas 3 habilidades você vai ter que desenvolver na meditação, mas depois eu vou dar o passo a passo. Primeiro, essa intenção, estabelecer o alvo, né? A atenção está presente no momento, quer dizer, você conseguir focar e não ficar com a mente de macaco, né? E terceiro, você começar a perceber os seus sentimentos e pensamentos que estão ocorrendo, que estão te distraindo, ok? A intenção, a primeira habilidade de desenvolver essa intenção, implica no compromisso de separar o tempo, tal, a intenção, que é o estabelecimento da meta. Como desenvolver? Você vai fazer aqueles passos que nós falamos lá. Então, você vai ter esse compromisso local, tudo que eu já falei, tá? Estar presente, então, atenção plena, respiração vai ajudar. Então, usa a respiração, traga, né, a sua mente, vai focar, ok? Então, você vai sentar, fazer a respiração, tudo que eu já falei com você. E a observação, esse ponto é importante. Você vai observar seus pensamentos e emoções e não se deixar ser dominado por ele. Você vai ver que vira e mexe, né? Vai vir esses pensamentos e durante a meditação você pode se tornar mais consciente de sentimentos como ansiedade, preocupação, agitação. Então, de repente, se você já está, né, você vai ter que trabalhar, tem um negócio para resolver, você está preocupado com alguma coisa, então você vai começar a reconhecer esses sentimentos sem julgar e trazer à luz da palavra de Deus. Como? Você percebe isso, né? Que é uma ansiedade, uma distração, então você vai entregar isso em oração, ok? Uma dica, é muito importante quando você está orando ou meditando, ter um caderno, tá? Perto, um caderno
E aí, quando você está preocupado com algo, você vai lá e anota, e deixa anotado. Se você teve um insight, você anota. Tá? Às vezes você está lá orando e, de repente, Deus te fala um negócio. Você anota ali, entendeu? Então, tenha um caderno e uma caneta perto de você, ok? Para anotar. E aí você acalma-se com a palavra. Lembre-se de que a meditação bíblica é uma oportunidade de deixar Deus falar ao seu coração. Utilize versículos que o ajudem a confrontar essas emoções com a verdade de Deus, tá? Um exemplo prático. Salmo 131, 2 diz: certo fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma comigo. Então, meditar nesse versículo, observe se há alguma ansiedade ou preocupação surgindo na mente, em vez de resistir a essa emoção, entregue a Deus, dizendo: Senhor, eu entrego essa preocupação, entrego essa minha ansiedade e descanso em sua presença. Concentre-se numa imagem, uma criança que se acalma nos braços de sua mãe e veja sua alma encontrar paz e descanso em Deus. Então, vamos ver os 7 passos na meditação bíblica, ok? Primeiro passo, escolha um versículo bíblico. Segundo passo, encontre um lugar tranquilo e acalme-se. Terceiro passo, concentre-se no versículo. Quarto passo, refletir e meditar. Quinto passo, acalme-se e traga de volta o foco quando desistir. Finalize com uma oração e aplique no dia a dia. Eu acho que o passo 1 está invertido com o passo 2, né? Mas tudo bem. Passo 1 é você escolher um versículo que realmente seja atual, que se relacione às suas necessidades espirituais ou algo que deseje refletir mais profundamente. Olha só, o objetivo da meditação bíblica não é pegar um texto bíblico e fazer um estudo bíblico, tá? Então, se você quer fazer um estudo bíblico, aí você precisa de comentário bíblico, precisa disso, precisa daquilo, e você vai estudar a Bíblia. Aqui não, você vai meditar num texto da palavra, tentando ruminar e internalizar esse texto na sua vida. Então, você vai escolher um texto que esteja ligado com a sua vida do dia a dia, de uma necessidade ou algo que você quer refletir mais profundamente. Exemplo prático: se você está passando por um momento de cansaço ou sobrecarga, você pode usar Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, você está cansado, está cheio de problemas, cheio de pressões. Então, medita nisso. Mateus 11. Digamos que a igreja, né? Você está passando por muitos problemas na igreja, tal. Então, um ótimo versículo para você meditar. Então, você escolha um versículo que você sinta que Deus está usando para falar diretamente à sua vida. Você vai encontrar um lugar tranquilo, sem distrações. A meditação requer um ambiente calmo para que você possa se concentrar e você vai iniciar com a respiração profunda. Então, você senta num quarto silencioso, longe de distrações como telefones, ou televisão, ou pessoas falando. Senta, você vai ficar bem confortável. Procura sentar e ficar bem confortável e relaxado. Feche os seus olhos
né? Ou ore fixamente por um ponto, mas o ideal é fechar os seus olhos e respira fundo, algumas vezes para acalmar a sua mente, ao inspirar e expirar, deixando de lado as preocupações, se preocupando para focar na presença de Deus. Então, eu já ensinei a respiração profunda, é isso que você vai fazer. Concentre-se num versículo e comece a repetir o versículo em sua mente ou em voz baixa, né? Eu acho que ajuda a concentrar você falar, porque falando e você pode até estar lendo. A ideia é focar profundamente nas palavras do versículo e permitir que seu significado penetre no seu coração. Então, você vai repetir lentamente: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você vai repetir isso, né? Umas 3, 4, 5 vezes. Venham a mim todos, procurando sentir cada palavra. Não repita que nem um robô, que nem um ciborgue, né? Que nem um Rambo. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, você repete as palavras, aí você concentre em cada palavra, imagine o próprio Jesus dizendo as palavras: venham a mim, né? Jesus, eu vou até a ti. Você vai aplicando, repetindo, e tenta ver. Agora, você fica... Você sabe como é que o pessoal tem uns irmãos que eles oram, eles oram, né, juntos, assim, eles oram juntos o texto, o Senhor é o meu pastor. Então eles ficam: o Senhor é o meu pastor. Aí o outro repete: o Senhor é o meu pastor. E o outro: o Senhor é o meu pastor. Aí um diz: o Senhor é o meu pastor. Eles ficam repetindo. Aí depois: e nada, e nada, e nada, e nada me faltará. Nada, nada me faltará. Me faltará. Você está entendendo? Dando uma ênfase a cada palavra. Você sentindo, entendeu? O problema nosso é que a gente lê e não internaliza. E a gente precisa internalizar isso. Então, a repetir o versículo, pare após cada frase ou cada palavra, para permitir que ela ganhe profundidade em sua mente, seu coração. Refletir e meditar. Então, você vai refletir sobre o significado do versículo, procurando aplicar a sua vida. Essa parte principal da meditação, onde você busca entender como esse texto se aplica diretamente a você. Venham a mim. Então, o que significa ir até Jesus? Pense em áreas da sua vida onde você precisa ir ali e chegar aos pés de Jesus com todas as suas preocupações. Imagina as preocupações como se fosse pacote, né? Eu vou entregar esse pacote, eu não vou ficar carregando mais esse pacote. Aí é um peso na minha mão. Você vai entregando esses pacotes, né? E responsabilidade, né? Talvez seja a hora de ir a ele em busca de alívio. Pergunta reflexiva: onde em sua vida você precisa confiar mais em Jesus e ir até ele?
com suas preocupações e ansiedades e colocá-las em suas mãos. Então, você vai meditando e aplicando, procurando entender o significado de cada dessas palavras. Todos que estão cansados e sobrecarregados, medita sobre o cansaço, as cargas, como você está agora, e fala para Deus, né? Ó, Deus, eu estou cansado, Jesus, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, né? Eu estou me sentindo pressionado, eu estou sendo criticado, eu estou sendo exigido, né? Eu estou me sentindo mal, eu estou com raiva. Admite, às vezes você sabia que às vezes a gente está com raiva e a gente está orando e nem consegue falar que está com raiva para Deus, né? A gente não é nem sincero com Deus, a gente não é sincero com a gente, não é nem sincero com Deus. Então, tem até um versículo que diz: portas adentro de minha casa serei sincero. Rapaz, se seja lá na sua casa, no seu canto, seu fundo, se seja sincero com você mesmo e com Deus. Então, aí agora você está sendo sincero com Jesus, né? O que está te cansando nesse momento? Quais são os fardos que você tem carregado? Então, falando, eu estou chateado com o irmão, né? Ele está me pressionando, ele está me manipulando, ele está sabe, me irritando. Você fala para ele e vai lidar com esses sentimentos. Então, primeira coisa é admitir o que você está sentindo. Como é que você vai trabalhar algo que você não está admitindo? Aí entra no fala: Senhor, eu perdoo, irmão. Eu entendo, irmão. Eu quero perdoar. Eu quero declarar que eu amo ele assim mesmo. Ninguém é perfeito, tal. E aí você entra no descanso, né? A minha paz vos dou. O que significa isso? Reflita como o descanso em Jesus é diferente de qualquer outra forma de alívio. Ele não apenas promete descanso físico, mas uma paz espiritual. Você tem buscado esse descanso no lugar certo? Né? Ou você vai lá querendo descansar na cama, né? Dormir? Não, é em Jesus. Como o descanso de Jesus pode transformar seu coração. Acalme-se e traga de volta o foco quando se distrai. É natural que sua mente divague enquanto você medita. Quando isso acontecer, não se frustre. Simplesmente reconheça a distração e gentilmente traga a sua atenção de volta ao versículo, né? Ao perceber que começou a pensar em outra coisa, com preocupação com o trabalho, família, diga o seguinte: agora é o momento de focar em Deus. Respire fundo e volte a repetir o versículo. Venha a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, e eu descanso. Lembre-se de que as distrações são normais e fazem parte do processo de treino da sua mente. Você vê que aquele observar, né, essa habilidade, você começa a perceber que certas coisas estão te preocupando. Anota aquilo lá e, coloca diante de Deus e volta a focar no versículo, ok? Finalize com uma oração. Após refletir e meditar no versículo, termine sua meditação com uma oração sincera. Oração deve ser uma resposta ao que você experimentou durante a meditação. Oração sugerida: Senhor, eu venho a Ti com todos os meus fardos, estou cansado, sobrecarregado, mas sei que o Senhor prometeu descanso para mim. Ajuda-me a confiar mais em Ti e a entregar todas as minhas preocupações em suas mãos. Obrigado por seu amor e cuidado constante. Em nome de Jesus. Amém. É uma oração aí. A oração deve ser um diálogo com Deus. Você deve compartilhar suas reflexões e agradeça, né, pela verdade que o versículo trouxe na sua vida.
Na verdade, quando você estiver meditando, você vai sentindo que Deus vai estar falando com você. E no final, você vai falar com Deus, agradecendo e reconhecendo, né? Aquilo que ele falou com você. E aplique no dia a dia. Então, a meditação não termina quando você levanta. Carrega o versículo e suas reflexões que surgiram com você ao longo do dia. A ideia é que essa prática de meditação se torne uma parte ativa da sua vida cotidiana. Prático, ao longo do dia, sempre que sentir cansado ou sobrecarregado. Lembre-se do versículo e repita-o em silêncio, em voz alta. Venham a mim e eu lhes darei descanso. Cada vez que as preocupações surgirem, faça uma pausa. Eu até sugiro a respiração, umas 2 respiradas ou 3 respiradas, e Jesus, eu venho a ti e eu entrego tudo isso a ti. Aquilo que está te preocupando, você coloca nas mãos. Conclusão, esse processo de meditação bíblica é uma forma poderosa de aprofundar conexão com Deus e permitir que a sua palavra fale diretamente à sua vida. Então, esse ponto é muito importante. Por quê? Porque às vezes você lê a Bíblia, né? Vai lendo, o alvo é ler 5 capítulos por dia. Né? Eu creio que muitos de vocês já fizeram isso. Vou ler 5 capítulos por dia para ler a Bíblia em um ano. Rapaz, você lê, parece que você nem lembra o que você lê. Né? Então, o propósito aqui não é ler a Bíblia. O propósito aqui é desenvolver intimidade com Deus, ter uma conexão com Deus. Vocês estão percebendo? O propósito é ter uma intimidade maior com Deus. E essa meditação, a oração, tudo isso vai aprofundar a sua conexão com Deus e permitir que a palavra dele fale diretamente à sua vida. Ao escolher um versículo significativo, refletir profundamente sobre ele e aplicá-lo no seu dia a dia, você experimentará uma transformação espiritual e um maior senso de paz e direção. Meditação é tanto um exercício mental quanto espiritual. Lembre disso. É um exercício mental, viu? Mas é espiritual. E com prática regular, você pode crescer em sabedoria, clareza e intimidade com Deus. Bom, irmãos, acho que hoje eu vou parar aqui. Semana que vem eu vou completar, porque esse estudo aqui, os 3 são interligados, por isso que eu coloquei num bloco só. Ok? Então, estabelecer meta, ensaio mental, conversa consigo mesmo e controle de excitação, isso tudo te ajuda a fortalecer os músculos mentais. Sabe que quando eu estava lá no Legendários, eu apliquei o conversa consigo mesmo, o estabelecimento de meta, o ensaio mental não fiz e nem o coisa, mas eu estabeleci uma meta, eu vou até o final. Desistir não estava no meu plano. Eu vou enfrentar o que vier. E aí, quando eu estava caminhando, a primeira noite, rapaz, ó, uns 20%, 30% das pessoas querem desistir já quando termina a primeira noite. Porque você caminha. Você não sabe quanto tempo você vai caminhar. E aí começa a vir o quê? Na cabeça do pessoal, não vou aguentar, isso está muito difícil, isso aqui, por que eu vim aqui? Não quero, eu vou parar, não, eu vou desistir. Você começa a lutar com tanto pensamento e você caminha. Sabe como é que eu estava fazendo? Eu evitei pensar qualquer coisa assim, não vou aguentar.
Ah, não, isso está muito difícil. Ah, não, eu vou cair. Eu evitei conversando comigo mesmo. E sabe o que eu falava? Se precisar, eu vou andar o dobro que eu andar. Se precisar andar mais, eu vou caminhar mais. Eu aguento. E eu fui só gerando pensamento. Quando terminou, caramba, já terminou. Que bom. Porque foi menos do que eu esperava. Então, eu comecei a aumentar a coisa para gerar, assim, uma expectativa de que a coisa eu estava preparado para caminhar mais. E eu não vou desistir. E evitando combater qualquer pensamento negativo. Ok, irmãos? Então, olha aí, o Stern. Ah, não, ele acho que falhou parece que ele está em meditação, né? Mas acho que ele não está em meditação. Parou congelou a imagem dele. Irmãos, foi bom. É um grande ensaio, exercício mental, que na verdade é exercício neurológico, os neurônios serem, vamos dizer, criar caminhos mentais. Então, vocês têm que seguir essas etapas aí. Estabelecer uma meta. Então, você tem que sentar, orar e ver o que você vai fazer com a sua vida. Por quê? Está terminando o ano. Você estabeleceu alguma meta na sua vida? Né? Não, não vai, é lógico, não vai estabelecer, eu quero ser rico. Né? Eu quero comprar um carro, né? Até novo. Se Deus colocar isso, tudo bem, mas é alvos espirituais, né? Essas metas que nós vamos colocar. Então, por exemplo, eu quero ter uma meditação. Sabe quanto tempo você precisa para isso? É 15 a 20 minutos no máximo para meditar. Então, eu quero desenvolver uma meditação bíblica diária, todo dia. É 15, 20 minutos, irmãos. Aí a gente perde 15, 20 minutos. Vocês não perdem 15, 20 minutos de bobeira todo dia, fazendo coisa que nem te ajuda em nada. Então, nós não estamos falando aqui de 1 hora, de 2 horas de meditação, gente. Estamos falando de 15 minutos. Se você partir para meia hora, melhor ainda, porque em meia hora você vai fazer duas coisas. Você vai orar e vai meditar. Ok? Então, você começa meditando e depois você vai para oração. Ok? O Bill Hybels, deixa eu só ver se eu acho aqui um caderno para mostrar para vocês. Nananã. Eu devo ter um caderno aqui para mostrar que tipo de caderno que eu quero que vocês comprem. Desculpa aí, irmãos. Achei. Ó, compra esse caderno aqui, ó. Vocês conhecem esse caderno? De capa dura, né? E não é aquele de espiral, tá? Esse caderno aqui, que é pequeno. É esse. Ah, o João Luiz já deu um show aqui, hein? Bom, esse caderno e uma caneta, ó. Uma caneta. Agora você humilhou, hein, Bill? O negócio é o seguinte: o Bill Hybels, vocês conhecem, da Willow Creek,
é um cara super conhecido e tal. E ele tem uma reunião com a liderança dele. E aí, um dia, um dos líderes chegou atrasado. E quando a pessoa chega atrasado, ela entra na sala e ela tem que justificar por que que ela chegou atrasada para todo mundo. É um trato entre eles, porque eu atrasei porque eu dormi demais, eu atrasei por isso, atrasei por aquilo. Então, você sempre entra e justifica. Mas esse líder chegou atrasado e falou assim, olha, Bill, depois eu vou explicar por que que eu cheguei atrasado. E não justificou. O Bill ficou... Americano quando define um negócio, é tudo... Aí acabou a reunião, o Bill Hybels foi em cima do cara. E aí o cara falou assim, olha, é que eu queria explicar o seguinte, eu tenho muita dificuldade de me concentrar na oração. Então, peguei um caderno e eu estou todo dia escrevendo a minha oração no caderno. Porque eu começo a orar e a minha mente pula. É a mente do macaco. Então, eu decidi escrever a minha oração. E eu comecei a escrever a minha oração, eu perdi o tempo e eu queria pedir perdão por isso. E o Bill Hybels aprendeu uma coisa, porque nós temos tantas atividades, tantas tarefas, que a gente não consegue se concentrar na oração. Então, um hábito bom é escrever a oração. E o outro é que quando você está meditando, sempre vem insights. Então, você anota, né, no caderno. Bom, a geração mais nova não vai usar o caderno, vai usar o iPad, né? Porque hoje você escreve no iPad com a caneta, ou você vai digitando, mas você tiver que digitar, vai tirar mais tempo para você concentrar, né? Acho que escrever exige menos esforço mental. Mas é muito importante você praticar a meditação junto com um caderno e uma caneta, ok? Eu uso esse outro caderno que é grande, né? Ó, peraí, eu tenho um grande e um pequeno, tá? O pequeno é bom porque você põe em qualquer lugar, tal. E esse aqui grande é que eu, quando estou assistindo um vídeo, alguma coisa, tudo que eu faço, eu anoto. Então, uma mensagem, anoto aqui, estudo bíblico, eu ponho o rascunho aqui. Então, eu vou anotando, né? Coisas aqui, ó, tá vendo? Estudo bíblico. E, às vezes, a base do estudo eu faço aqui, nesse caderno. Então, eu estou dando para vocês uma orientação. Então, nós estamos chegando ao final do ano. Vocês precisam estabelecer meta. Eu nem vou perguntar quem aqui tem uma meta, porque acho que nós não trabalhamos assim, né? Mas se você não tiver uma meta, você vai terminar, você está terminando o ano. Você alcançou alguma meta? Você não alcançou nenhuma meta, porque você não tinha nenhuma meta. Então, estabeleça metas. Eu vou passar esse estudo para vocês, mas só que eu vou dar uma corrigida. Vocês querem o estudo já e depois eu dou a corrigida e mando de novo? Como é que vocês preferem? Manda já, né? Para vocês já irem pensando. Eu vou fazer agora, já nesse instante, eu vou passar o arquivo para vocês, ok? Melhor já.
Pode falar. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode comentar. É a hora de vocês falarem aí. Muito bênção. É melhor você mandar já mesmo, né? Porque a gente já está, ainda estamos com tudo na mente e dá para dar uma revisada e dar continuidade. Eu creio, sim, que de forma um conteúdo, né? É um conteúdo simples que nós conhecemos, mas você coloca de uma maneira muito organizada, muito didática, que facilita tanto para a gente, quem já tem uma prática de exercitar, muito bem, quem não tem, aprende, e também eu creio que nos ajuda a transmitir isso para outros, né? Eu tenho a facilidade de fazer a minha prática, mas dessa maneira ajuda muito a gente poder assimilar tudo e transmitir. E algumas coisas muito positivas aí para o nosso crescimento. Graças a Deus. Acho que é isso aí. Outro pode falar. Desculpa, apertei o botão errado aqui e saí. Alô, alô? Bom dia, irmãos. Bom dia. Algo assim, que me veio assim, tá vindo, é a perseverança. Isso, para manter isso e algo que, né, para chegar a isso, precisa de perseverança para alcançar essas Por coisas isso que... nós precisamos de funcionar como microcélula, nos ajudar, nos estimular a isso, ok? Agora, no meu grupo, na minha microcélula, a gente já tem meditado na palavra muito forte juntos. E isso tem sido, assim, tremendo. Acho que, nossa, cada reunião nossa é uma revelação, viu? E é um aprendizado muito grande. Então, a microcélula ajuda muito e a microcélula deve ser utilizada para estimular e nos exortar isso, ok? Mas é muito importante essa prática. Já está aí na coisa, eu acho que por hoje é só. Nossa, foi 1h20, caramba! Eu falei demais, hein? Amém.